Alô, minha gente querida, gente boa, que privilégio meu, é meu privilégio, você não tem, talvez não tenha a menor ideia da alegria que me dá. Essa é a força da minha vida, e não começou outro dia. Eu vivi todos os dias da minha vida consciente, lúcida e adulta, que me foi dado pela graça de Deus começar a ver e a enxergar desde os 18 anos de idade, com a clareza do tirar do véu, com a revelação do Evangelho da graça de Deus atingindo meu coração na minha juventude, isso passou a ser vulcânico dentro de mim. É um dunamis, é um poder real que não se esgotou, nem se apagou, nem se apagará jamais, que se acende todo dia com muito mais força. É por isso que eu venho pregar o Evangelho a você, sem nenhuma outra preocupação a não ser aquela de dar acesso a quem desejar ao verdadeiro e simples Evangelho da graça de Deus para ser provado e experimentado por nós. O Evangelho não é um cardápio para ser conhecido, mas é um alimento para ser comido. Eu tenho um texto sobre isso no portal caifado.net. Se você for até lá escrever na lupinha a palavra cardápio, você vai cair em cima desse texto, que diz que o Evangelho não é um cardápio. A maioria das pessoas tratam o Evangelho como um cardápio. Aí ficam lendo, escolhendo as doutrinas, escolhendo os pratos, escolhendo os chefes, escolhendo os garçons, ou seja, escolhendo só intermediários humanos, mas não comem, não metem a boca, não caem de boca, não provam, não engolem, não carregam a musculatura, a vitalidade, a existencialidade, a força. O Evangelho não é um tema. O Evangelho, Jesus disse, é carne, é sangue dele. Por isso o convite dele em João 6 é: venham e comam da minha carne, bebam do meu sangue, porque quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Leia lá em João 6, para você não ficar achando que eu derramo textos bíblicos daqui. Vai e confira. Aí todo mundo fica escandalizado quando ele disse: olha, se vocês não virarem eu, vocês não vão ter vida em você mesmo. Se vocês não comerem a minha carne, significando dizer, se vocês não se encarnarem com as dimensões todas da minha encarnação e do que eu mostro, demonstro e vivo para vocês, se vocês não beberem do meu sangue, da minha vitalidade, da minha vida, da minha essência, vocês não têm vida em vocês mesmos. Aí o pessoal ficou escandalizado lá, ouvindo aquele discurso em Jerusalém, nas imediações do perigo religioso, todo mundo ouvindo. Ele falou a mesma coisa também na Galileia. O fato é que muitos começaram a debandar, a sair. E Jesus viu aquele grupo grande saindo. Quando chegou justamente nessa hora de: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem a minha vida presente em si mesmo. E isso provoca deserção. Isso vai ficando uma coisa muito, muito demais para a maioria. O pessoal quer o cardápio, não quer comer a carne e beber o sangue, não quer esse santo canibalismo espiritual que Jesus propõe no Evangelho, com a absorção dele na gente, para que eu esteja em vós e vós em mim, e nós no Pai. É a proposta, é de embrenhamento.
Eu sou a videira verdadeira, vocês são o ramo. Tem que estar conectado à videira. Se desconectar, se não receber da seiva, do alimento intrínseco todo dia, é cortado e lançado ao fogo. E o ramo disse, não carrega a vida em si próprio de si mesmo. Vai acabar morrendo. A minha única chance de continuidade, de transcendência eterna é ficar vinculado à seiva da videira verdadeira, é comer a carne, é beber o sangue. Isso não é eucaristia de reunião, de igreja, não é santa ceia, não é nada disso. Não é o pãozinho com vinhozinho, é algo infinitamente mais profundo. Jesus só falou de pão e de vinho no último dia da vida terrena dele, em convívio imediato no espaço-tempo com os discípulos, antes da sua tortura e morte. Antes disso, ele mandou foi comer a carne dele, beber o sangue dele, e o pessoal se assustou, começou a debandar. Aí ele olhou para os seus discípulos, e lhes perguntou, quereis vós também deixar-me? Quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro disse, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aí Jesus completou dizendo, olhem, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. E eu digo a vocês, em nome de Jesus, prestem atenção no que Jesus disse. Ele disse, eu não estou falando da minha carne material, nem do meu sangue. Eu não estou falando de antropofagia, nem de canibalismo. Eu estou falando, de maneira metafórica, de vocês me absorverem através da minha palavra, através do meu espírito. É a minha palavra, esse evangelho que eu estou falando, dos macários, dos bem-aventurados, dos humildes, dos que têm coração humano e solidário, dos que têm autocontrole, têm mais prazer em se autocontrolar do que em ter poder sobre um país ou sobre o mundo inteiro. Eu estou falando da minha palavra, que é misericórdia, que é o ensino de viver com o desejo de melhorar a vida do próximo, o que é equivalente a ter fome e sede de justiça para todo mundo, para o mundo. É ser um pacificador, um pontífice de Deus e aguentar, ter caráter para suportar o contraditório. E enquanto isso, ter como bem-aventurado por causa do Evangelho e por causa de Jesus, sofrer todo tipo de rejeição, de injúria, de perseguição, ou de mentira, ou de mal que se destine, ou que se lance, ou que se tente projetar contra nós. Ao contrário, Jesus diz, regozijai-vos, exultem, ergam a cabeça, esse é o galardão. É construído assim, com esse tipo de caráter, atitude, pensamento, sentimento, modo de ser, de encarnação. Aí vocês ganham gosto, viram sal, viram sabor do mundo, viram preservação do que seja melhor na humanidade. E vocês viram luz do mundo, referência iluminadora que começa de vocês mesmos. Isso não é fruto de discursos. Isso é o resultado de vocês manifestarem fruto, porque é pelo fruto que nós somos conhecidos e é pelo fruto que qualquer árvore é de fato conhecida. E se a árvore não dá fruto, ela é só um arremedo da natureza dela. Ela é como aquela figueira no sopé de Jerusalém, que estava cheia de folhas, mas não dava fruto. Como Israel, que estava cheio de religião, mas não dava o fruto de misericórdia, de graça. Como a igreja, que está cheia de mímicas e de arremedos, e de teatralidade, e de loucura, mais do que nunca nesses dias, mas não dá o fruto do amor, da graça, daquilo que caracteriza Deus em nós, Jesus em nós, a vida de Cristo em nós.
Então, depois de fazer toda essa introdução, Jesus diz, olha, vocês têm que comer isso e beber isso. Isso é fonte da vida. E a minha carne e o meu sangue são equivalentes à minha palavra. É a minha palavra. É a minha palavra que é espírito e que é vida. É isso que vocês têm que comer. Não pode ser um cardápio doutrinário, um cardápio dogmático. Tem que ser a vida de vocês, a essência toda. Tem que virar carne, tem que virar sangue, tem que virar pulsão, tem que virar olhar, tem que virar interpretação, tem que se transformar em modo de ser, de viver, de existir, tem que se transformar em sentimento, em pensamento, em emoção segundo Cristo. Tem que haver um alinhamento, mente, sentimento, emoção, que gera atitude, produz comportamento e vai gerando cada vez mais um caráter inabalável, não intimidável na vida da gente e uma atitude existencial de poder. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. E, dito isto, muita gente não aguenta, muita gente não suporta, muita gente mesmo, a maioria do mundo não aguenta essa palavra. Eu sei que eu prego e toda vez que eu prego eu diminuo o meu público. Tanto mais quanto se prega o evangelho mesmo. E os mercenários sabem disso, os falsos pastores, os lobos, os enganadores sabem disso. Por isso eles não ensinam Jesus, não ensinam o evangelho. Eles ensinam o que eles constroem ou o que eles absorveram da arquitetura, da mentira de outros que é vendida em praça pública pelos camelôs das crenças. E você absorve tudo isso e milhões correm atrás disso. Agora, de Jesus, é pouca gente que fica com a compreensão de dizer para quem iremos nós. Só tu tens as palavras da vida eterna e que creem e assimilam e assumem o que Jesus ensinou. E disse, olha, a carne, eu não estou falando de comer minha carne, beber meu sangue ou qualquer outra simbolização disso. Eu estou falando da absorção da minha palavra. Será que não dá para vocês entenderem? Absorção do que eu estou dizendo, do evangelho. Isso tem que virar carne, sangue, vida. Tem que virar vocês. O resto é o resto. Para nada aproveita. Não serve para nada. Rasgue o cardápio. Se a tua vida é só um cardápio religioso, rasgue. E absorve essa vida. Agora, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais cairá da lei até que tudo se cumpra. Eu disse na sexta-feira passada que Jesus é esse até que, essa escatologia realizada. E eu expliquei por que Jesus aludiu ao céu e à terra, ao sol, à lua, à natureza, a esses marcos referenciais cósmicos do macrocosmos, que sem os quais não existiria vida aqui. O que Jesus está dizendo é, olha, esses elementos de estado permanente que caracterizam a própria existência planetária e terráquea de toda a vida na Terra e de vocês humanos também, é uma coisa menor do que esse até que está chegando, como ele diz em outro momento, em João no capítulo 5, que vem a hora de determinadas coisas, da ressurreição de todos, e ele diz, e já chegou. Tem o escatom dos últimos dias na linha do espaço-tempo e tem esse escatom existencial que se cumpre num certo agora já.
num certo agora já, que é Jesus quem introduz, quando ele vive na gente. Quando a gente pode dizer o que Paulo diz e a gente fica pensando que é o último aspecto do crescimento da vida de fé, quando não é. Deve ser a naturalidade da nossa vida espiritual e poder dizer, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se não for assim, você só está vivendo do cardápio. Então, quando Jesus diz, não passará a lei até que tudo se cumpra, ele cumpre. Ele cumpriu, e eu demonstrei no texto na sexta-feira passada, com 1000 modos simples de enxergar para não haver complexificação que se torne desculpa para a ignorância deliberada de ninguém. De ninguém. Não dá para você não entender que essa lei passou na cruz. E você que não chegou hoje, caiu de paraquedas, não ouviu nada, mas já está cheio de elucubrações, razões e questionamentos, vá ouvir o que eu tenho dito e o que eu disse especialmente na sexta-feira passada, para você não ficar corado de vergonha na presença do Eterno, com as suas pseudo-argumentações do cardápio, da doutrinação. Você que não comeu a comida verdadeira do Evangelho até o dia de hoje, não provou dessa palavra da vida. Então, aquele, eu expliquei, que ensina o outro a transgredir, tendo consciência de alguma coisa, está cometendo um erro, não faça isso. Agora, fique sabendo que o menor no reino dos céus é maior do que qualquer um em qualquer outro lugar o tempo anterior que tenha obedecido com sinceridade e tenha tentado viver por meio de qualquer que seja a legislação bíblica, ou da Torá, ou de qualquer coisa. Isso tudo, como a gente vai ver provavelmente ainda no dia de hoje, não passava de sombra, de projeção da caverna de Platão. Para o lado de fora é a caverna de Moisés, é a caverna da lei, é só uma sombra. É uma expressão que você vai ver, se ler o Novo Testamento, sendo usada muitas vezes, é a expressão sombra. Essas coisas que nos foram ensinadas por Moisés, pela Torá, eram sombra para quem vivia na caverna. Você lembra do mito da caverna de Platão, eu aludi a ele na sexta-feira passada. A maioria de nós é cidadão da caverna de Platão. Enxerga só projeções. E Paulo diz que a lei não passava de projeção, de uma espécie de caverna de Moisés. Ela carregava o significado de que existia mais. Mas o que a gente enxerga aqui de dentro, e o mito da caverna de Platão fala de uma sociedade onde os humanos nasceram e cresceram e viveram e nunca saíram da caverna. Como é o caso da maioria de vocês, que vivem dentro da religião e nunca saíram da caverna da religião. Nunca. Podendo viver ao ar livre, vivem na caverna. Tem medo do ar livre. Tem medo do mundo, tem medo do universo, tem medo do pensamento, tem medo das interações, tem medo de tudo. Então só enxergam projeções, sombras e que desenham muito parcialmente aquilo que deveria vir, mas que em Cristo Jesus já veio. Em Cristo Jesus está aqui. E não há o que remendar, e qualquer tentativa de fazer acréscimo de acordo com Jesus ou de acordo com os apóstolos é loucura. Jesus mesmo, quando João Batista mandou os discípulos dele, João preso, mandou perguntar, escuta, tu és aquele que estávamos esperando, que deveria vir, ou devemos esperar outro?
Jesus cumpriu profecias curando cegos, abrindo os olhos a surdos, botando gagos para falarem, mudos para falarem fluentemente, gagos escorreitamente, paralíticos para andarem, ressuscitou, curou, purificou leprosos e olhou para os discípulos de João e disse: Ide, e dizei a João Batista o que vocês viram. E disse: os cegos veem, citou Isaías, a profecia de Isaías. Aí mandou um recado para João, e bem-aventurado João, olha, para João Batista, não foi para você, cara, foi para João Batista que ele mandou esse recado. E bem-aventurado, Macário, feliz espiritualmente, é aquele que não encontrar em mim motivo de tropeço. Como Paulo diz, não tire nada do Evangelho, não acrescente nada, ele está completo. O resto é ainda vício das sombras de quem nasceu e foi criado na caverna de Platão, que no nosso caso é a caverna das poucas luzes da projeção de Moisés. Por isso eu chamei esse tópico de um nó górdio entre Jesus e a lei de Moisés. E é o que a gente vai ver Jesus desatando esse nó que, de fato, semelhantemente a Alexandre o Grande, o mito lá da Galácia a respeito do nó górdio, Alexandre, depois de ver, de tentar achar uma solução lógica para desatar o nó, resolveu tirar da espada e cortar. É o que Jesus fez na cruz. Ele puxou da espada e cortou. Rasgou o véu do santuário de alto a baixo em duas partes. Abriu, acabou o mistério, desapocaliptizou a tragédia da nossa escuridão, fazendo o apocalipse da revelação, tirando o véu. Isso é o significado de Apocalipse, é trazer a luz, botar a gente com a cara para fora. Por isso o Evangelho é escatológico sempre, porque ele nos coloca para além do limite do espaço-tempo e da história, nos faz meter a cara e enxergar o mundo real do ponto de vista de Deus, a vida real e a vida eterna, que não é só uma esperança. Jesus disse que ela já habita em mim. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, da religião, vocês não vão entrar no reino de Deus. O que eu estou ensinando a vocês não é legislação, nem é moral, nem é etiqueta comportamental, é a absorção da minha vida. Comer minha carne, beber o meu sangue, é absorver a minha palavra, é transformá-la em gente, em vocês. Comer a minha carne e beber o meu sangue é absorver a minha palavra, que é espírito e vida, que é realidade que se transporta, existencializa, se fundamenta nessa realidade de que Deus está gerando Cristo em mim todo dia. Eu sou o útero de Deus no planeta Terra para que, como uma Maria, eu diga: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Que a gestação de Deus aconteça em mim. Eu quero ser esse útero grávido pela tua palavra, pelo Evangelho, pela bem-aventurança dessa promessa que cresce todo dia, que saltita como vida em mim. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Nós temos que nos tornar esses entes Marias, esses seres grávidos, onde Cristo vai sendo formado em nós. É isso que faz a nossa justiça ser natural, porque ela não é uma memória de o que eu estou devendo, que código é o que está faltando, meu Deus, e um repasse de legislações, não. Porque
por legislação ninguém é salvo, ninguém transcende na direção da glória de Deus e da eternidade. Ninguém! A lei nos dá certeza apenas da nossa punibilidade, da nossa pecabilidade. Mesmo que você seja obediente a ela do lado de fora, ninguém escapa dela no coração. Somos todos transgressores dela. E se nós elegemos um aspecto, como eu disse sexta-feira passada, para ser aquilo do que a gente se jacta, olha, eu obedeço tudo, especialmente isso, ou a gente diz obedece tudo, mas eu só tenho um problema com esse aspectozinho aqui, onde eu tropeço. O que Paulo, por exemplo, diz é que se você se torna obediente de tudo, mas se conseguisse do lado de dentro ser obediente de quase tudo, mas não fosse de tudo, como jovem rico, você não entra no reino. Aquele jovem rico, do lado de fora, fazia tudo e se jactava disso. Está lá em Lucas 19, até que Jesus chega e manda ele olhar para dentro. Quando é que Jesus manda ele olhar para dentro? É quando Jesus disse, você do lado de fora já cumpre isso tudo? Os mandamentos, desde a sua mocidade, então vamos fazer isso uma verdade interior, profunda e real. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres. Dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus. E o homem triste foi embora. Porque o cardápio, brincar de cardápio, todo mundo quer. Agora, comer a verdade, absorver o espírito e a vida, aí o número vai reduzindo. O pessoal tem pavor da realidade do Evangelho, da realidade de Jesus, como prática, como encarnação para a existência da gente. Pavor. E aí eu disse na sexta-feira passada que nós não tínhamos terminado na sexta-feira o que eu estava dizendo aqui para vocês. E eu quero continuar falando a respeito de Mateus 17, 5, do verso 17 ao verso 20, mencionando Paulo, que é um texto, a meu ver, que nos põe para além de qualquer dúvida, porque a essa altura tem muita gente que não acompanha, não vê a sequência de carreirinha, não aprende a lógica do entendimento do Evangelho. Eles são viciados nas sombras da caverna, das doutrinas, da religião, aí caem de paraquedas sempre, cheio de especulações, quando na realidade não conferem, como faziam os bereanos lá de Atos, os apóstolos, não conferem coisa com coisa, como mandou Paulo aos Coríntios, coisas espirituais com coisas espirituais. Na primeira epístola, Paulo diz isso, o homem espiritual, o homo pneumáticos, confere coisa espiritual com coisa espiritual. Não é letra com letra, porque a letra mata. Não é exegese com exegese, porque isso é só academicismo vazio. É o Espírito. As minhas palavras são Espírito e são vida. E aí, eu confiro coisas espirituais com coisas espirituais. E eu tenho como a melhor referência interpretativa do ensino de Jesus a prática de Jesus, a encarnação de Jesus, os gestos de Jesus, os modos de Jesus. E eu vou repetir isso até morrer. Essa é a referência primeira. Como é que eu entendo Jesus, as palavras dele, o ensino dele? O que ele ensinou? Eu entendo a partir das práticas dele. É assim que eu entendo como é ser humilde de espírito, é vendo como Jesus foi humilde de espírito. Não é apenas com exegeses de palavras, é vendo a encarnação. Como é que eu aprendo o que é ser manso? É olhando para a mansidão, como é que Jesus foi manso. Como é que eu entendo qualquer coisa do ensino de Jesus, do que a gente ainda vai ver? E tem uma quantidade enorme de coisas a serem vistas.
Nós vamos aprender tudo a partir de Jesus mesmo. Porque se ele é a encarnação do Verbo, ele é a explicação encarnada do Verbo. Ele é a explicação comportamental do Verbo. Ele é a explicação racional do Verbo. Eu aprendo a palavra eterna de Deus vendo a encarnação dessa palavra em Cristo. E é isso que Jesus pede. Absorvam a mim, absorvam a minha palavra. Me encarnem. Porque as minhas palavras, vocês vão me encarnar pela absorção da minha palavra, pelo aprendizado do meu espírito, do meu significado de ser, do que eu ensinei, o que é o meu espírito. O meu espírito é o modo como eu trato as pessoas. É daí que vem a vida que eu estou propondo. Eu não proponho uma doutrina, eu proponho um modo de ser, de viver, de existir e de transcender. A segunda grande referência que eu tenho para essas interpretações é o apóstolo Paulo, que, a meu ver, estava a anos-luz, deu um salto quântico em relação a praticamente todos os demais apóstolos contemporâneos e que andaram com Jesus desde a Galileia. Chega Paulo e dá um salto quântico de percepção em relação a eles todos. Os outros estavam trabalhando com categorias, se usássemos a física como metáfora, categorias newtonianas, muito boas para explicar o macro-universo. Mas Jesus e o Evangelho nos chamam para uma interioridade que, do ponto de vista da física, tem a ver com os movimentos e as dinâmicas subatômicas, tem a ver com o coração, tem a ver com espírito e com verdade, tem a ver com aquilo que os olhos não veem e que não está disponibilizado para ser avaliado por nenhum julgamento exterior. Como Paulo mesmo diz, a mim não me entrego a nenhum julgamento de vocês. Não estou preocupado com o que julgam a meu respeito. Eu quero andar com uma boa consciência diante de Deus. É outra dimensão de vida, de existência, de atitude, de postura e de existencialidade. E aqui em Colossenses, no capítulo 2, do verso 1 em diante, Paulo diz algumas coisas, ele está se referindo o tempo todo ao que Jesus já fez. Até que tudo se cumpra. Paulo é o João Batista da posterioridade da ressurreição. Ele abre a cortina de uma visibilização e de um discernimento infinitamente mais profundo do que Pedro, do que Tiago, do que João, do que os demais apóstolos tinham tido até então. Muitos vieram dos apóstolos originais de Jesus a aprender com Paulo. O próprio Pedro diz isso, é o nosso irmão Paulo, diz coisas difíceis de entender, as quais os instáveis e aqueles que têm o coração já inclinado à negatividade reacionária deturpam para o próprio mal deles, para a própria perversão deles, que não estão entendendo que o homem saltou numa dimensão profundamente mais abissal no entendimento e no significado das coisas. É Pedro se referindo a Paulo. E olha o que Paulo diz aqui do verso 8 em diante de Colossenses 2. E eu vou ler como se ele tivesse escrito essa carta para nós, para você. Escreveu. Ele não tinha ideia de que chegaria até aqui. Mas foi para gente como eu e você que ele escreveu. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar, a enganar, a tapear com sua filosofia, mera especulação, construção filosófica. Eu vejo cada um que chega aí na internet em nome de Jesus com asseverações ousadas, não sabem nada de nada. O cara diz, Deus me revelou. Ele não aprendeu nem aonde, como é a pedra de esquina. E está trazendo revelações e vocês embarcam em quase tudo. É uma vocação para mentira,
que a maioria de nós humanos temos, que é uma coisa absurda. Cuidado, que ninguém vos engane com sua filosofia. Seja ela, e ele está aqui se referindo a cristãos em relação a cristãos, porque nos dias de Paulo já havia uma quantidade enorme de filosofias do Evangelho sendo desenvolvidas e ensinadas. Um monte de filosofias do Evangelho, que pareciam Evangelho, mas não eram Evangelho. Porque quem só vê o cardápio, mas não come a carne, a comida, não prova, não tem esse discernimento acurado. É por isso que são tão facilmente enredados por vãs filosofias, com as suas vãs sutilezas. O indivíduo que não é experimentado olha e pensa que é realidade, mas não passa de uma sombra, é sutil a diferença. Mas cuidado, porque essas coisas são ensinadas, Paulo diz, e olha como ele está falando de crentes para crentes, conforme a tradição dos homens, e não havia ninguém com tradições consideradas mais divinas do que os judeus dos dias de Paulo. E os cristãos judaizados, chamados de judaizantes, porque ao invés de evangelizar, eles queriam transformar as pessoas que eles encontravam em cristãos judeus e não em cristãos de Cristo, livres. Tradição dos homens. É o que mais vocês obedecem, é o que mais cria o nó górdio. São essas tradições que vão se perpetuando. O cara diz, mas eu aprendi assim, vou viver assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela de Moisés, Gabriela de Calvino, Gabriela de Aquino, Gabriela do cristianismo, sempre. Não admitem a mutabilidade e a necessidade dessa regeneração. Aí Paulo prossegue e diz, dizendo, olha, isso é apenas conforme os rudimentos do mundo, conforme as lógicas mundanas é o que vocês aprendem as coisas. Como eu vejo algumas pessoas querendo assim partir para eu penso logo existo em relação a Jesus e nada podia ser mais furado. Aí eles criam pequenas elaborações, com pequenas conexões a partir de premissas totalmente falsas e apresentam uma conclusão que quem não conhece o fundamento é a premissa, come e bebe. E como nunca antes teve nada além do cardápio, nunca comeu a minha carne, nunca bebeu o meu sangue, como diria Jesus, não tem o espírito e a vida, portanto não sabe diferenciar. Porque não entendeu ainda que em Jesus tudo está consumado, é acabado, ele é o escatom de Deus entre nós. É a escatologia realizada, é esse até que tudo se cumpra, é ele, é a cruz, como eu falei, 1h20 na sexta-feira passada. Porquanto nele, Jesus habita corporalmente, encarnadamente, fisicamente, no espaço-tempo, toda plenitude da divindade. Também nele, Jesus, já estáis aperfeiçoados. Vocês não são ainda perfeitos, mas nele, porque ele já é a escatologia realizada, ele já é o cumprimento, ele já é o até que tudo se cumpra, ele já é o tetelestai, ele já é o está pago, está consumado, está feito. E é por isso que Paulo diz que ele e nós que cremos assim, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, já demos um salto quântico, como uma partícula quântica mesmo, que quando ela é tocada e observada, ela é desdobrada por um simulacro ou por ela própria, vira duas. E a outra dimensão, outra parte dela pode estar do outro lado da nossa galáxia. Isso já existe no mundo físico. E hoje foi dado o Nobel da Física para pessoas que trabalharam a dinâmica dos elétrons. Quem me dera vocês entendessem um pouco melhor da grandeza desse mundo subatômico, porque a nossa capacidade de metaforização do Evangelho cresceria extremamente mais.
Porque o Evangelho tem uma linguagem imensamente quântica. E quando Paulo diz que aquele que está em Cristo, nele já está aperfeiçoado, é como uma partícula dessa. Embora eu esteja ainda vivendo aqui na Terra com todas as condições do laboratório da existência, tem um desdobramento meu com um ilhame, um enlace, que é muito mais do que quântico, isso acontece no mundo quântico, que não me põe apenas em algum ponto da galáxia inalterável, mas me coloca assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem tiver entendimento para entender, entenda. Agora, a maioria de nós fica exposto o tempo todo aos rudimentos do mundo. Religião, como a gente vai ver abundantemente em Paulo, em qualquer ocasião, e quem me acompanha a vida inteira já não tem dúvida disso, que a religião é composição dos rudimentos do mundo. E ela existe na sua sistematização, na sua arquitetura, não segundo Cristo, porque ela tem a presunção de te ensinar que a pessoa é salva pela absorção da doutrina certa, por possuir na mão o cardápio legítimo. E para Jesus, não é nada disso. Para Jesus, eu tenho que engoli-lo. Eu tenho que ficar grávido dele, ele tem que crescer em mim, no meu ser. Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E em mim, corporalmente, essa divindade está crescendo. Segundo Jesus, segundo Paulo, segundo disse o apóstolo Pedro na primeira epístola dele também. Nós fomos inseminados pelo sêmen eterno do Evangelho de Cristo, para que nos tornemos segundo Ele, porque nós fomos gerados segundo os bons comportamentos que os nossos pais nos legaram. Mas agora em Cristo nós estamos sendo gerados segundo a divindade, para nos tornarmos gente divina, crescendo em divindade, nesse processo de cristificação diária, como Paulo disse aos Filipenses. Não que nós já tenhamos alcançado a perfeição, nós não alcançamos aqui no espaço-tempo, nenhum de nós, mas esquecendo das coisas, das tradições, dos rudimentos, dos embaraços, das contradições da nossa própria vida, das coisas que para trás ficam, deixando o passado passar definitivamente e não andando emulado por ele, nós prosseguimos para o alvo. Para o alvo, não é nem para o futuro, é para além do futuro, para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é me tornar segundo Cristo. Agora, enquanto a gente está no caminho, andando no universo newtoniano aqui debaixo do sol, no espaço-tempo, fique sabendo que nós já transcendemos. E em Cristo e na ressurreição já estamos assentados como uma partícula quântica, com um vínculo, um lhame, uma conexão indissolúvel com Cristo, já estamos assentados nos lugares celestiais e aperfeiçoados nele. Por isso ele diz, também nele estáis aperfeiçoados, pelo amor de Deus. Você pode até não concordar com o que eu estou dizendo, mas concorde com o fato de que é isso que Paulo está falando. Você pode até dizer, não quero mais nada com Paulo. Tudo bem. Tanto quanto você pode dizer que não quer mais nada comigo. Tudo bem. Espero que não seja para o seu mal total. Mas que é isso que está dito? É isso que está dito. E chamem qualquer um, chamem o diabo para discutir comigo. Qualquer um. Eles vão botar o rabo entre as pernas, eles não aguentam esse atropelo do caterpillar da verdade do Evangelho. Nele estáis aperfeiçoados, ou seja, a tudo já está cumprido. A lei, os profetas, vocês já estão aperfeiçoados. Se vocês estivessem ainda em Moisés, vocês não estariam aperfeiçoados jamais,
Porque a lei não aperfeiçoa ninguém, ela só culpabiliza. Vocês estão aperfeiçoados na cruz, na graça. Em Jesus, que levou sobre si o pecado de nós todos. E como diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele vê hoje o penoso trabalho da sua alma e fica satisfeito. Assim como o pai fica satisfeito ao olhar para Jesus e diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, ele olha para nós, olha para mim, quer olhar para você, para qualquer um de nós e dizer: eis aí o meu filho querido, o meu irmão amado, entre os quais eu sou o primogênito, em quem eu tenho todo o meu prazer. Por isso se diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade em qualquer dimensão e de qualquer natureza. Potestades e principados da luz ou das trevas. Para ele as trevas e a luz são a mesma coisa, ele está acima de tudo e de todos. E eu, assentado nele, também nele, posto sobre todo principado, potestade e poder. Nele, Paulo diz, também fostes circuncidados. Nele. E Jesus não circuncidou ninguém e nem mandou que ninguém fosse circuncidado. Não ensinou isso como necessário a coisa alguma. Isso é só uma tradição dos homens, dos judeus, de Abraão, dos hebreus, dos israelitas, dos semitas. Mas em Cristo, que é universal, que não é semítico, ele é um judeu segundo a carne, mas ele é absolutamente universal, transversal, transdimensional, trans tudo, e inter todas as coisas, e sobre todas as coisas. Pelo amor de Deus, será que não dá para entender? Então nele também fostes circuncidados. Eu não tenho nenhuma dívida em relação a coisa alguma, a rudimento do mundo nenhum, a tradição humana nenhuma. Eu prefiro ser aquele ladrão a quem Jesus disse, o malfeitor a quem Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, do que aqueles todos circuncidados em volta dele, que foram os que decretaram a sua cruz. E nele a lei morreu em Cristo. E nele a lei se cumpriu em Cristo. E em Cristo eu estou vivendo de maneira aperfeiçoada. Tudo está cumprido em meu favor, pago em meu favor. Não é possível que você não entenda. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas no despojamento do corpo da carne, da luxúria, do ódio, da raiva, da ira, dos sentimentos malignos, diabólicos, que abrem a porta para o diabo no coração. Todas aquelas emoções que a gente pretextualiza, dizendo: eu faço isso porque eu sou humano. Meu Deus, eu também sou humano e sei do que eu sou capaz como ser humano, do mal que eu sou capaz como ser humano. Totalmente consciente do poder e do potencial da minha queda. Eu não tenho dúvida nenhuma a meu respeito. Como eu também não tenho dúvida nenhuma sobre o potencial da minha santidade em Cristo. Potencial de viver segundo Cristo. Assim como eu sei como é viver segundo o primeiro Adão, segundo a morte e a corrupção, eu sei como é viver conforme o segundo Adão, segundo a vida e a incorruptibilidade. Eu sei. Se você não sabe é porque não quis, porque é possível saber. Porque também nele fostes já circuncidados, não por mãos humanas, mas no despojamento da vivência maligna, carnal, invejosa, odienta, feita de competitividades vorazes,
de predatoriedade, de inimizades, de loucuras, de gritarias impositivas, de tratativas perversas em relação ao próximo. O despojamento do corpo da carne significa isso. Significa eu tirar de mim, eu me despojar, é uma decisão minha. Dizer isso aqui eu não quero para mim, eu me despojo voluntariamente disso. Essa é a circuncisão de Cristo. É o despojamento voluntário que eu pratico em relação a não viver mais segundo os rudimentos do mundo, nem segundo os rudimentos da lei, nem segundo a tradição dos homens, nem segundo nenhuma dessas coisas. Porque eu já estou em Cristo, eu já transcendi, já passei. João Batista. Eu já sou um desses filhos do reino dos céus, que Jesus disse, o menor deles é maior do que João Batista. Tendo sido sepultados, eu, você e quem queira, hoje, juntamente com Jesus, eu fui sepultado com Jesus. Eu morri com Jesus na cruz, como Paulo diz aos Gálatas, diz aos Romanos, diz para todo mundo. Eu morri com Cristo Jesus na cruz. Estou morto. Eu não devo mais nada a Moisés. Não devo mais nada nem aos céus, nem à terra. Cristo pagou o preço dos céus na terra e debaixo da terra. Não devo mais nada ao inferno. Não devo nada a ninguém, a nenhum principado, potestade ou poder. Nada. Já estou aperfeiçoado em Cristo. E fui sepultado com Ele, juntamente com Ele, no batismo, mesmo sem batismo, como aquele malfeitor que estava ao lado dele na cruz, que ninguém jamais batizou. E não era uma questão, para Jesus isso não era um tópico, não fazia parte nem do cardápio da graça de Deus, segundo a cruz de Jesus. Na cruz, Jesus só quer que você contemple e veja nele a face de Deus, levando sobre si o pecado de nós todos. Esse é o batismo do entendimento, da compreensão, do significado. Agora, quem tem a chance de, com esse entendimento, com essa compreensão, com essa fé, vir a ser batizado para testemunho público, na presença de outros, é muito mais em razão dos outros, ou da psicologia imediata das minhas próprias absorções pequeninamente humanas que precisam de vez em quando de momentos, de datas, de valor simbólico, dizendo foi no dia tal do tal que aconteceu isso comigo, mas não é o dia tal do tal que realiza nada disso em mim. É o fato de eu estar em Cristo, ser de Cristo, viver em Cristo, ser batizado em Cristo Jesus, que é o que Paulo diz escrevendo aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz, porque nós todos fomos batizados em um só Espírito, num só corpo, em Cristo Jesus. Todos nós estamos batizados nesse corpo, com água, sem água, com circuncisão, sem circuncisão, sem nada disso ou com isso tudo. Mas tem que estar em Cristo com essa consciência de fé. Aí ele prossegue dizendo, sepultado juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente, olha, igualmente, essa é uma palavra que não pode ser desprezada, nesse contexto ela tem um poder extraordinário, no qual igualmente, semelhantemente a Jesus, esse igualmente significa conforme aconteceu com Cristo, é assim com vocês também, fomos sepultados com Ele. E esse é o nosso batismo, essa é a nossa fé, essa é a nossa identificação, esse é o nosso enlace quântico com Ele, com a morte e com a ressurreição. Igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou de entre os mortos. A mesma fé, o mesmo poder, a mesma ressurreição. A mesma força para continuar, para viver.
É por isso que vocês nunca encontraram nenhuma auto-vitimização, nem autopiedade, nem lenga-lenga de mim para com mim mesmo, nem desculpas pessoais, não viram nem verão. Porque eu sei quem eu sou em Cristo e sei para o que eu fui chamado. Aí ele abre esse leque, Paulo dizia a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, pela vida que vocês viviam, dizendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem querer saber de nada, no fluxo do mundo, no curso deste mundo, como diz Paulo, no levar da existência irreflexiva, sem busca maior nem superior de consciência, nem de visibilização clara, sem jamais sequer discernir o que esteja vivendo dentro da caverna de Platão, que o melhor de nós ainda enxerga por meio de sombras, de analogias, de alegorias, tem ainda visões parciais, porque em parte conhecemos, em parte vemos, em parte fazemos tudo. Somos ainda seres da relatividade, estamos ainda debaixo do sol, mas já temos a visualização, o vislumbre em fé em Cristo do que é ser aquilo para o que fomos chamados, sem ficarmos mais contidos na caverna de Moisés. Agora, a pedra da tumba foi removida e eu saí ressuscitado de entre os mortos para enxergar a luz da vida em Cristo Jesus, e é o que eu faço todo dia e nunca deixarei de fazer. Essa é a minha força, é minha rocha, é minha bem-aventurança e pode ser sua. Ele diz, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela vossa estupidez, pela vossa idiotice, e pela incircuncisão, pela luxúria, pela entrega da vossa carne à carne, dos pensamentos aos pensamentos, da vaidade à vaidade, da jactância à jactância, da idiotice à idiotice. Vocês que já viveram assim, saibam, Ele vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Paulo começa dizendo vós e termina dizendo nós, se incluindo, porque ele mesmo andou assim até que chegou o dia na porta de Damasco em que a luz brilhou, em que houve um regênesis, em que Deus disse haja luz e houve luz. E ele viu, como ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, a face de Deus brilhando no rosto de Cristo Jesus. Isso ficou inapagável e eterno dentro dele. Ele nos deu vida e nós recebemos vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, mais do que os pecados, perdoando os nossos delitos, porque o delito é o pecado deliberado. E o pecado amartia é aquele pecado que faz parte da natureza da ignorância humana que está presente em todos nós. Agora, a delituosidade é sempre uma escolha de pecaminosidade. E aqui se diz que ele perdoou, inclusive, não só os nossos pecados, mas os nossos delitos. É por isso que eu não carrego mais arrependimentos de nada, porque eu tenho consciência do meu arrependimento e que ele não tem que se repetir todo dia, é de uma vez e para sempre. Assim como o perdão é de uma vez e para sempre, eu estou perdoado de todos os meus delitos, não só dos meus pecados, mas das minhas escolhas deliberadas, que depois se mostraram equivocadas, mas eu escolhi e eu não fujo da definição das escolhas que eu já fiz equivocadas na vida. Isso é o que diferencia os homens das crianças, dos meninos, dos idiotas. E Paulo diz, entendam que ele fez isso com todos nós e fez isso comigo também, perdoando todos os nossos delitos. E fez isso como? Cancelando o escrito de dívida
que era contra nós, essa lei de Moisés, inobedecível, que nem o jovem rico conseguiu do lado de dentro. Do lado de fora, ele pagava para não pecar, contratava a sua santidade. Mas do lado de dentro, ninguém sabia o quão apaixonado por todos os seus bens, por ele próprio. Ninguém conhecia o seu narcisismo de jovem rico e poderoso, e que se jactava da sua piedade exterior, e não passava disso. Muito falsificante aos sentidos, mas inescapável diante da verdade dos olhos daquele que tudo vê. Perdoando, cancelando o escrito de dívida. Ele estou perdoado, e agora Paulo informa, olha, você está perdoado de todos os seus delitos, de todas as suas transgressões, e fique sabendo que isso não volta, não tem mais volta, não é para voltar, não permita que isso tenha mais lugar, nem discussão, nem tematização, nem que faça parte do cardápio da sua existência de modo algum, porque isso está cancelado. Até que tudo se cumpra, já se cumpriu. Está cancelado o escrito de dívida, porque Jesus já cumpriu. Já passou o céu e a terra, já houve uma escatologia, um mundo novo eclodiu em Cristo. Dentro de mim já, pode eclodir dentro de você. Porque esse escrito de dívida é contra nós. E ele só consta de ordenanças inobedecíveis. Por isso Paulo diz, o qual nos era prejudicial, não ajuda ninguém. Ele só adoece e culpabiliza. Cristo, no entanto, na cruz, removeu inteiramente, a outra palavra, ele não deixou fragmentos de legislação para a gente buscar ser salvo por ela, ou como no grande equívoco de Calvino, dizendo que Deus em Cristo nos salva pela graça, mediante a fé, mas nos devolve à lei para que sejamos santificados. Não. Se ele nos salva pela graça, se é pela graça, não é pela lei. E qualquer devolução à lei significa que a graça de Deus não é absoluta. E significa que ele nos devolveu para a neurose, para a angústia, para a culpa, para a delituosidade, para a insolubilidade existencial, vivendo todo dia com aquela culpabilidade não resolvida e sem pacificação já assentada no coração. Ninguém cresce para a perfeição gradativa da consciência e da vida em Cristo Jesus. Ninguém. Por isso, ele removeu inteiramente tudo, não sobrou nada. Se sobrar, tem que ser arrancado, tirado. É metástase de Moisés em nós. Não pode, senão mata. Tem que ser tirado. E encravou na cruz. Aonde estão os mandamentos? Todos eles cumpridos. Não passou nem um i, nem um tio. Tudo foi cumprido na cruz. Tudo isso. Inteiramente encravado em Jesus, furado em Jesus, traspassado em Jesus, pois ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías. E despojando, o resultado disso é que o diabo sabe disso, crê e treme. Resultado disso é que eu posso ser jogado numa conferência de OVNIs. E com a consciência que eu tenho, não tem extraterrestre de nenhuma dimensão, nem anjo, nem arcanjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura de qualquer dimensionalidade que tenha o poder de me separar de Deus em Cristo Jesus. Ninguém! Ninguém! Isso é poder. Isso é poder. Essa é a força do Evangelho em mim, em ti. E assim,
Quando a gente crê e compreende que nós estamos livres, o diabo perdeu o poder sobre mim. Ele perdeu o poder sobre mim, ele foi despojado. Porque é a minha transgressão, é a minha culpabilidade, é a minha delituosidade, é a minha neurose, é a minha paranoia culposa, são os poderes de energia psíquica e espiritual que alimentam os principados, as potestades, o diabo e todos os outros seres que comem almas, que comem espíritos, que se alimentam de energias. E há uma infinidade deles nas dimensões variadas que nos cercam e que nos cobrem. Todos eles são despojados, já estão despojados em Cristo Jesus e são despojados na vida de todo aquele que toma posse dessa consciência. Quando eu fui me apropriando disso, desde os 18 anos de idade, num dilema existencial enorme, eu fui me apropriando. Quando eu fui me apropriando, eu fui vendo. E eu dou muitas graças a Deus por onde eu estava, quando eu estava e com quem eu estava. Porque eu estava em Cristo com meu pai, com o pastor Israel Guerra, que já faleceu, com o reverendo Antônio Elias, com gente que tinha conhecido e provado Cristo para si. Não o cardápio, mas tinha comido a comida. E meu pai, logo antes de eu ter um mês sequer de fé, já me levou para expulsar um demônio. Já me colocou em contato imediato do último grau com principados e potestades. E eu me lembro. De mim era no bairro de São Francisco, perto da casa onde morava o pastor Israel Guerra, que foi quem foi nos buscar o meu pai e a mim. E meu pai disse: eu quero que você veja o poder de Jesus sobre principados, potestades e todo tipo de espíritos. Aí lá fui eu. E eu fui na frente deles, meu pai no carro com o pastor Israel e eu na minha moto, era uma Yamaha, um motocross. Andei na frente deles, quando eu vi onde era a casa, eu parei a minha moto e eles ainda demoraram alguns minutos para chegarem ao lugar, e mais ainda porque era um barranco, sem descida, sem escada, era barro puro, meio liso, e meu pai andava de muletas. Então o pastor Israel, e se eu não me engano, não sei, posso estar enganado, o pastor Ageu, que andava muito com a gente naquele tempo, alguns ajudaram meu pai a descer mais lentamente até chegar na casa, mas eu dei 2 saltos e estava lá dentro da casa. E entrei assim. Quando eu vi, tinha uma menina cabocla, amazonense, grande, larga, forte, com cabelo bem desgrenhado, todo empinado. E quem conhece bem um caboclo, eu não preciso fazer melhor e mais detalhada descrição. Falando com uma voz masculinizada, meio gutural, olhou para mim, no meio daquela multidão que estava lá dentro, em perplexidade, porque 5, 6, 7, 8 homens não conseguiam segurar a menina. E quando ela me viu, que eu entrei, na realidade ela estava deitada assim, presa, puxada por homens de todos os lados, num sofá de napa vermelha. Nunca mais vou me esquecer. Faz 50 anos. E ela, quando me viu, foi tomada de um ódio muito grande e fez... Jogou tudo que é homem para o lado, deu uma pernada que voou todo mundo. E eu entrei, ela veio para cima de mim e eu peitei. Peitei, ela me olhou e eu não tive um pingo de medo. Ela me olhou, falou: desgraçado, eu te conheço. Tu eras meu e eu te perdi. Eu te conheço lá do Rio.
Ela me conhecia, disse, de Copacabana. E eu me lembro exatamente em que dia, em que hora e em que tempo. Eu estive na iminência de ficar possesso. Em dezembro de 72, virando para janeiro de 73, meu estado espiritual estava tão terrível, não é o caso nem agora a hora de falar disso, mas são histórias e histórias e histórias daquele momento, daquele tempo, de modo que esse espírito, esse poder espiritual, veio para mim e disse: desgraçado, eu te conheço, tu eras meu e eu te perdi, eu te conheço lá do Rio. E eu falei: tu és mentiroso e pai da mentira, mas estás falando a verdade a meu respeito. Eu fui teu e tu me perdeste eternamente, me perdeste para sempre. Agora sai dela em nome de Jesus. Tanto é que meu pai, pastor Israel, e quem mais estivesse conosco naquele dia, não precisaram fazer nada. Papai segurou os outros e disse: deixa ele, deixa ele. Eu só tinha 1 mês de fé. Eu amo essa valentia espiritual do meu pai. Deixa ele. Deixa ele. E eu fui para cima. Fui para as cabeças mesmo, como no jiu-jitsu, como numa briga de rua, só que espiritual. E fui expulsando em nome de Jesus. Não vou sair. Eu digo: você não tem, a última palavra já foi dita. Já está falado e consumado e você vai sair. E agora, em nome de Jesus, você vai sair. E aí a menina caiu estribuchante para lá e para cá, ficou livre. Claro que ficou. Ela e milhares de outros em quem eu vi e vejo o mesmo poder de Deus se manifestando e confirmando que os principados e as potestades foram publicamente expostos ao desprezo. Ao desprezo é algo que eu não levo em consideração. Eu vivo sem diabo, eu vivo sem demônio. Quem quiser viver com o diabo e com os demônios, vivam. Eu estou em Cristo Jesus e o que o diabo era, para mim deixou de ser. E ele só tem lugar na minha vida se eu abrir portas e fizer convite. Do contrário, ele está despojado, envergonhado e anulado na minha existência. Porque Jesus em meu nome, e eu em nome de Jesus, ele triunfou sobre eles na cruz, e em nome de Jesus eu triunfo sobre eles, por causa da cruz. Ninguém, pois, vos julgue, por causa de legislações, de mandamentos mosaicos, não coma isso, não beba aquilo, por causa de sábado, de dia de festa, de cerimônias, de qualquer coisa, de nenhuma obrigação, de nenhuma cerimonialismo ou formalizações, porque tudo isso é a caverna de Platão. É sombra das coisas que haviam de vir, porém Cristo é a realidade. Porém, nós já saímos da caverna, já saímos da gruta. Nós estamos no corpo de Cristo. Então, que ninguém se faça árbitro, diz Paulo, contra vocês. Tem muita gente que cede, que vive como um zumbi no nó górdio amarrado entre Moisés e um quase evangelho de Jesus, que quando é quase evangelho, não realiza a plenitude de Cristo em nós. Tem que ser o evangelho de Cristo. Tem que ser a carne e o sangue para realizarem o benefício do evangelho em nós, para se tornarem espírito e vida de Cristo em nós. Então, ninguém se faça árbitro contra vós outros. Por isso todo mundo me julga e vocês me veem super preocupado, né? Nem mesmo aqueles que chegam em nome de uma pretextualizando humildade. Ou uma coisa perigosíssima que nesses dias voltou, mas voltou de vez, que é o culto aos anjos. Sobre o que eu vou falar bastante num curso que eu vou oferecer no Caio Fábio Exclusivo. Você vai encontrar todas as informações no caiofabioexclusivo.com.br. Ontem mesmo eu conversei aqui com a Dailton, que é quem cuida do Caio Fábio Exclusivo,
sobre o fato de que eu não aguento mais, eu preciso começar esse curso. A área 51 do Evangelho. Engenharia reversa dos OVNIs aos principados e potestades, para ajudar as pessoas a terem discernimento e não praticarem o que agora já tem gente praticando para todo lado, porque esses OVNIs fazem parte do mundo dos principados, das potestades, das outras dimensões, interdimensões, outras realidades. Eu venho falando sobre isso há décadas. Não é nada novo para quem me segue, para quem me acompanha. A Bíblia é um livro carregado de anjos, arcanjos, principados, potestades, até OVNIs. Está cheio aqui. É que era outro nome, era uma outra semântica, era uma outra designação. Mas Paulo aqui usa a terminologia dos dias dele e diz, cuidado, que ninguém venha dizendo, não, foram os anjos que me falaram. Ou foram criaturas interdimensionais, porque a linguagem está mudando. Mas o culto aos anjos está cada dia mais forte e crescente entre nós, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, criando, inventando, desenvolvendo mensagens alegadamente vindas de percepções extra-bíblicas, extra-evangelho, extra-Cristo. Por mais que eles venham carregados de pseudo-sobrenaturalidade, ou paranormalidade, ou qualquer outra coisa, se não for segundo Cristo, Paulo diz, fuja dessa. Não se ponha sob o arbítrio, sob o juízo de ninguém, com base em nada. Você está livre, não tem mais nenhum poder depois da cruz contra você. E não deixe que o arbítrio de ninguém se imponha sobre a sua vida, pretextando o que quer que pretextem. Suposta piedade, suposta santidade, baseada em legislações mosaicas, ou no culto aos anjos. Não, o Senhor Deus é elevado demais, vamos nos relacionar com os intermediários que nos visitam, que nos procuram. É culto a anjos, em visões, em percepções, que ninguém nunca teve, mas a gente tem. Eu não quero ter nenhuma visão extra. Meu Deus, me basta saber o que Jesus ensinou. E viver como ele ensinou e encarnar o evangelho dele, que está acima de tudo e de todas as criaturas e potestades e forças, dimensões e poder. O resto é produção da mente carnal, de quem não quer reter o cabeça que é Cristo. O cabeça que é Cristo. O cara quer ser o cabeça da mulher dele, dos filhos dele, da igreja dele, mas não retém a cabeça. Não retém a mente de Cristo, não retém o Evangelho de Cristo, que é o que importa. Mas antes prefere seguir os rudimentos do mundo, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, do qual eu sou membro e extensão, suprido e vinculado com os lhames, com os enlaçamentos espirituais, vinculado a todas as dimensões. Eu estou vinculado a principados e potestades celestiais, estou vinculado à Assembleia dos Primogênitos nos céus, estou vinculado à grande nuvem de testemunhas eternas em todo o multiverso. Eu tenho testemunho da minha consciência em todas as dimensões. O tamanho universal não significa nada diante da qualitatividade da expressão de uma consciência cheia do Espírito de Cristo, que ilumina mais do que o universo inteiro. Portanto, se submetam ao cabeça, a Cristo, ao Evangelho e a ninguém mais. A Moisés nenhum, a ninguém mais, a Cristo. Nele está toda a plenitude da divindade. Tudo que vocês precisam está nele. Vinculem-se a ele. Se morrestes com Cristo,
para os rudimentos do mundo, porque se eu estou em Cristo, essas coisas têm que ter morrido para mim. Porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Vocês são uma negação em pessoa. Ou Cristo é, ou então vocês não são. E para ser de Cristo, tudo quanto aquilo pelo que Jesus morreu, em Cristo morreu, tem que morrer para vocês também. Tem que deixar de ser, tem que se cumprir em favor de vocês, tem que se consumar em favor de vocês. Ou então, vocês não são nenhuma coisa nem outra, são híbridos, são filhos dos anjos caídos, dos Benai Elohim, são apenas deformidades na terra. Então Paulo diz, se vocês morreram mesmo com Cristo, morreram para essa bobajada toda. Porque então como se vocês fossem submissos ao espírito do mundo, ao espírito do fluxo da média humana, do Vox Populi, Vox Dei, como se vocês fossem gente da média, ou da religião, ou das imposições, ou dos arbítrios, ou dos julgamentos humanos sobre vocês, vocês se submetem a essas ordenações. Tipo, não manusieis isto, não põe a mão nisso, que cobre um vasto campo de coisas. Você não pegue no bumbum da sua mulher com desejo. Pegue! Foi Deus que fez, eu pego em qualquer coisa no corpo da minha mulher, ela é toda minha, eu sou todo dela. E é para comer inteira, não é para conhecer o cardápio. Na vida a gente tem que provar o que é bom por inteiro. Tem medo de ser feliz, tem que amar os filhos por inteiro. Tem que se dar na vida por inteiro. Tem que fazer tudo por inteiro. Porque Jesus não fez nada que não fosse completo e por inteiro. Então, se vocês já estão de fato em Cristo, mortos para os rudimentos do mundo, para esses preceitinhos de falsa humildade, por favor, assumam a liberdade de vocês em Cristo. Não entrem nessa de não manusieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Pelo amor de Deus, não me diga que não entendeu, porque você não tem nunca mais desculpa alguma. Não tem, você está me entendendo? Você não tem. Não tem. São preceitos e doutrinas dos homens. Por que vocês se submetem a isso? Ao invés de experimentarem e viverem a totalidade da vida de Cristo, segundo o Evangelho. Pois todas essas coisas com o uso se destroem, se acabam, tudo passa. O sol, a lua, como Jesus disse aqui em cima, o céu, a terra, são mais duráveis do que muitas dessas coisas. Agora, aquele que faz a vontade do Senhor e a vontade de Deus está revelada em Cristo Jesus, na sua plenitude, esse permanece para sempre. Agora, quem vive segundo os preceitos dos homens vai viver eternamente a relatividade das suas próprias angústias, culpas e resoluções. Pois todas essas coisas com o uso se destroem, se corrompem, se acabam. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. É uma espécie de culto a si mesmo. É narcisismo religioso. É uma falsa humildade. É apenas um rigor ascético. E ele aqui está falando especialmente para aquela filosofia judaica do ascetismo judaico, dos essênios, até dos de João Batista, ou dos fariseus, ou dos judaizantes, ou dos cristãos gnósticos da linha ascética, ou de qualquer tipo de proibição. Tinha gente até que proibia o casamento. Se você quiser ser santo de Deus, não case. Contra o que Paulo se insurge lá na Epístola aos Tessalonicenses. Então isso tudo é pretexto, é engano,
é sombra da caverna de Platão, é impermanência, é falso, é ascético. Todavia, Paulo diz, não tem nenhum valor contra a sensualidade, contra o tesão, contra a carnalidade, contra tudo aquilo que nos mata. Você continua morrendo a mesma morte, vivendo a mesma vida, sob os mesmos pesos e apavorado com as mesmas sombras, a sua existência toda. E eu já falei 1h30 e não vi. E vou ter que parar por aqui, mas eu prossigo amanhã. Jesus, que essa palavra que sai de mim, porque está em mim, entrou eternamente, definitivamente, e é inarrancável dentro da minha consciência. E é por ela que eu tenho toda a paz, toda a coragem, toda a ousadia, toda a força espiritual, todo o poder em Cristo, para enfrentar homens, demônios, principados, potestades, poderes, forças, tronos, soberanias, qualquer coisa. E nada tem o poder de me afastar, me separar, me intimidar, porque eu sei em quem eu tenho crido e sei que sou amado, sei que sou querido, sei que sou o prazer do meu Pai em Cristo Jesus, meu irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos, em quem eu sou aperfeiçoado definitivamente e vivo dia a dia dando os passos na direção dessa completude. Por favor, permite que o entendimento espiritual dessa compreensão produza aquilo que o Evangelho produz e que nenhum coach produz, que nenhuma sessão ou ensino filosófico produz, ou aprendizagem outra produz. Esse poder está para além de todo outro poder disponível aos humanos. Mas nos foi oferecido pela fé em Cristo. E pode ser praticado, e pode ser experimentado, e pode ser gozado, e pode ser prazerosamente absorvido como a alegria de ser em Ti. Em Teu nome, Jesus.